Pereira Lubengo era um homem que chamava a atenção por onde passava. Sua presença era marcada por ternos impecavelmente cortados que se ajustavam perfeitamente ao seu porte altivo. Além disso, um relógio de marca sempre adornava seu pulso, refletindo um brilho de sofisticação e pontualidade. A aura de superioridade que emanava de Lubengo era quase tangível, fazendo com que ele nunca passasse despercebido nos lugares que frequentava. Ele era um cliente assíduo do Bubble, um dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo, famoso por seu cardápio sofisticado e um ambiente exclusivo que atraía uma clientela seleta. O Bubble não era apenas um restaurante, era um verdadeiro templo da gastronomia, onde o requinte e a exclusividade eram levados a sério. Cada vez que Pereira Lubengo atravessava suas portas, era como se um sopro de elegância preenchesse o lugar. Os funcionários do Bubble já estavam acostumados com sua presença imponente e o tratavam com uma deferência quase exagerada. Sempre que Pereira entrava no restaurante, ele era saudado com uma série de reverências e cumprimentos formais. "Boa noite, senhor Lubengo. Como estamos hoje?", perguntava Cláudio, o gerente do restaurante, com um sorriso largo que tentava, sem muito sucesso, disfarçar o entusiasmo pelas generosas gorjetas que Lubengo deixava regularmente. Cláudio era um homem que entendia o valor de um bom cliente e sabia que manter alguém como Pereira Lubengo satisfeito era crucial para o prestígio do Bubble. Lubengo respondia sempre com um ar de superioridade que lhe era característico. "Espero que o serviço hoje esteja à altura das minhas expectativas, Cláudio. Você sabe como eu detesto decepções." Sua voz carregava um tom imperioso e levemente petulante, deixando claro que ele não tolerava falhas. Entregava seu chapéu e casaco para hostes com um gesto elegante e calculado, reforçando ainda mais a imagem de um homem acostumado a ser tratado com extrema deferência e respeito. Cada visita de Pereira Lubengo ao Bubble era um evento em si, um momento em que todos os funcionários redobravam seus esforços para garantir que tudo estivesse perfeito. E Lubengo, com sua aura de autoridade e exigência, fazia questão de notar cada detalhe, garantindo que o padrão de excelência fosse mantido em cada refeição que ele desfrutava naquele renomado restaurante paulistano. A rotina de Pereira Lubengo no restaurante era quase um ritual sagrado. Sempre que ele visitava o Bubble, fazia questão de escolher a mesma mesa, uma discreta, afastada, com vista para o jardim interno do restaurante. Era o local perfeito para observar sem ser perturbado e, ao mesmo tempo, ser notado por todos. Assim que se acomodava, o sommelier do restaurante se aproximava com um sorriso pronto, sempre preparado para sugerir o vinho mais caro da casa. Pereira adorava demonstrar seu vasto conhecimento sobre vinhos e aproveitava a ocasião para debater as opções com o sommelier, exibindo sua sofisticação. "Acredito que um Chianti ao Petro seria uma excelente escolha para esta noite, senhor Lubengo", sugeria o sommelier, apontando sutilmente para a garrafa mais cara no menu. Pereira, com um ar de exigência, replicava: "Um Chianti ao Petrus, claro, mas espero que esteja à altura do último que provei em Paris. Não me venha com uma garrafa mal armazenada, você me entende." Ele lançava um olhar penetrante, testando a competência e a paciência do sommelier enquanto degustava seu vinho. Não era incomum que Pereira Lubengo fizesse comentários em voz alta sobre a qualidade dos pratos ou a competência do chefe de cozinha. Sempre esperava que suas opiniões fossem ouvidas por todos ao redor. Suas críticas eram incisivas e muitas vezes desdenhosas, mas ninguém ousava contradizê-lo. Afinal, Pereira não era apenas um cliente regular. Ele era uma figura de poder e riqueza, um homem cuja aprovação poderia significar uma noite de casa cheia para o Bubble. Aquela noite, no entanto, prometia ser diferente. Pereira estava particularmente crítico, e seu humor, afiado como uma lâmina, estava prestes a cortar mais do que apenas o ar de pretensão que o cercava. As consequências daquela noite reverberariam muito além das paredes do Bubble. Naquela sexta-feira, o Bubble estava particularmente movimentado. A atmosfera vibrava com um murmúrio de conversas animadas e o tilintar de taças de vinho. Após criticar a temperatura do seu Chianti ao Margalx, Pereira estava agora imerso em sua habitual observação crítica do ambiente. Foi então que uma família de aparência simples entrou no restaurante. Vestidos de maneira modesta, mas com expressões de expectativa e alegria, eles se destacavam no cenário luxuoso do Bubble. A mãe, o pai e seus 2 filhos foram conduzidos a uma mesa próxima à de Pereira, que franziu o senho ao observar a hostes lhes oferecendo sorrisos gentis. "Isso aqui está virando um circo", murmurou Pereira para o garçom que passava, apontando sutilmente para a nova família com uma expressão de desdém. A refeição da família transcorria alegremente, com risadas e exclamações de admiração a cada prato servido. No entanto, a felicidade deles parecia apenas irritar Pereira, que começou a falar mais alto, claramente querendo ser ouvido. "Alguns lugares deveriam preservar um padrão, não acham?", disse ele em tom alto, olhando diretamente para a família.
Não é um lugar para todos. Há restaurantes mais adequados para certos tipos de pessoas. A família tentou ignorar os comentários, mas Pereira estava longe de terminar. Ao perceber que não haviam reagido, ele continuou: é claro, pessoas que sabem apreciar uma boa culinária entendem o que estou dizendo. Não é para quem costuma frequentar churrascarias de beira de estrada. O pai da família, tentando manter a paz, sussurrou algo para acalmar os filhos, mas a tensão era palpável. Sinara, a garçonete, observava tudo com crescente descontentamento. Ela se aproximou da mesa de Pereira com pedido de sobremesa, mas antes que pudesse se afastar, ele falou novamente: você concorda, não é? Há um lugar para cada tipo de pessoa. Sua voz era cortante, repleta de arrogância. Sinara, com a dignidade de quem conhece o verdadeiro valor das pessoas, respondeu firmemente: aqui, Sr. Lubengo, todos são bem-vindos. Acreditamos que a verdadeira qualidade está em como tratamos os outros, não apenas em como são vestidos. Pereira riu desdenhosamente, mas o comentário de Sinara teve um impacto. A família, percebendo o apoio, agradeceu com um aceno. Contudo, a tensão havia escalado a um ponto insustentável e, pouco depois, visivelmente desconfortáveis e humilhados, decidiram deixar o restaurante. A atitude de Pereira havia manchado a experiência que deveria ser uma celebração. E, enquanto a família se retirava, Sinara olhava para Pereira com uma resolução firme. Ela sabia que algo precisava ser feito para corrigir aquela injustiça. A noite ainda reservava mais do que Pereira poderia esperar, e Sinara seria a mensageira de uma lição inesperada. Após o incidente que levou a família a se retirar do restaurante, Sinara sentia uma mistura de indignação e resolução. Ela percebeu que algo precisava ser feito sobre o comportamento de Pereira, que já tinha ultrapassado os limites da decência e do respeito. Para ela, não era apenas uma questão de proteger a dignidade de uma família simples, mas também de preservar a essência humana e a verdadeira hospitalidade que o Buble deveria representar. A rotina de Pereira Lubengo no Buble era quase um ritual sagrado. Sempre que ele visitava o restaurante, fazia questão de escolher a mesma mesa, localizada em um canto afastado com vista privilegiada para o jardim interno. Esta posição permitia a ele observar o movimento sem ser perturbado, mas também ser notado por todos os presentes. Assim que se acomodava, o sommelier do restaurante se aproximava prontamente, sempre preparado para sugerir o vinho mais caro da casa. Pereira adorava debater as opções de vinho, mostrando seu vasto conhecimento e refinamento. Acredito que um Chantal Petro seria uma excelente escolha para esta noite, Sr. Lubengo, sugeria o sommelier, apontando sutilmente para a garrafa mais cara do menu. Com um ar de exigência, Pereira respondia: um Chantal Petrus, claro, mas espero que esteja à altura do último que tive em Paris. Não me venha com uma garrafa mal armazenada, você me entende? Seu olhar penetrante testava a competência e paciência do sommelier enquanto degustava o vinho. Não era raro que Pereira Lubengo fizesse comentários em voz alta sobre a qualidade dos pratos ou a habilidade do chefe de cozinha. Ele sempre esperava que suas opiniões fossem ouvidas por todos ao redor. Suas críticas eram incisivas e muitas vezes desdenhosas, mas ninguém ousava contradizê-lo. Afinal, Pereira não era apenas um cliente regular. Ele era uma figura de poder e riqueza, um homem cuja aprovação poderia significar uma noite de casa cheia para o Buble. Naquela noite, no entanto, prometia ser diferente. Pereira estava particularmente crítico, e seu humor, afiado como uma faca, estava prestes a cortar mais do que apenas o ar de pretensão que o cercava. As consequências daquela noite iriam reverberar muito além das paredes do restaurante. Naquela sexta-feira, o Buble estava particularmente movimentado. A atmosfera vibrava com um murmúrio de conversas e o tilintar de taças de vinho. Após criticar a temperatura do seu Chantal Margaux, Pereira estava agora imerso em sua habitual observação crítica do ambiente. Foi então que uma família de aparência simples entrou no restaurante. Vestidos de maneira modesta, mas com expressões de expectativa e alegria, eles se destacavam no cenário luxuoso do Buble. A mãe, o pai e seus 2 filhos foram conduzidos a uma mesa próxima à de Pereira, que franziu o senho ao observar a hostes lhes oferecendo sorrisos gentis. Isso aqui está virando um circo, murmurou Pereira para o garçom que passava, apontando sutilmente para a nova família com uma expressão de desdém. A refeição da família transcorria alegremente, com risadas e exclamações de admiração a cada prato servido. No entanto, a felicidade deles parecia apenas irritar Pereira, que começou a falar mais alto, claramente querendo ser ouvido. Alguns lugares deveriam preservar um padrão, não acham? Disse ele em tom alto, olhando diretamente para a família. Não é um lugar para todos. Há restaurantes mais adequados para certos tipos de pessoas.
A família tentou ignorar os comentários, mas Pereira estava longe de terminar. Ao perceber que não haviam reagido, ele continuou: é claro, pessoas que sabem apreciar uma boa culinária entendem o que estou dizendo. Não é para quem costuma frequentar churrascarias de beira de estrada. O pai da família, tentando manter a paz, sussurrou algo para acalmar os filhos, mas a tensão era palpável. Sinara, a garçonete, observava tudo com crescente descontentamento. Ela se aproximou da mesa de Pereira com um pedido de sobremesa, mas antes que pudesse se afastar, ele falou novamente: você concorda, não é? Há um lugar para cada tipo de pessoa. Sua voz era cortante, repleta de arrogância. Sinara, com a dignidade de quem conhece o verdadeiro valor das pessoas, respondeu firmemente: aqui, Sr. Lubengo, todos são bem-vindos. Acreditamos que a verdadeira qualidade está em como tratamos os outros, não apenas em como são vestidos. Pereira riu desdenhosamente, mas o comentário de Sinara teve um impacto. A família, percebendo o apoio, agradeceu com um aceno. Contudo, a tensão havia escalado a um ponto insustentável e, pouco depois, visivelmente desconfortáveis e humilhados, decidiram deixar o restaurante. A atitude de Pereira havia manchado a experiência que deveria ser uma celebração. E, enquanto a família se retirava, Sinara olhava para Pereira com uma resolução firme. Ela sabia que algo precisava ser feito para corrigir aquela injustiça. A noite ainda reservava mais do que Pereira poderia esperar, e Sinara seria a mensageira de uma lição inesperada. Após o incidente que levou a família a se retirar do restaurante, Sinara sentia uma mistura de indignação e determinação. Ela sabia que o comportamento de Pereira havia ultrapassado os limites da decência e do respeito. Para Sinara, não era apenas uma questão de defender a dignidade de uma família simples, mas também de preservar a essência da hospitalidade e do respeito mútuo que o buble deveria representar. Sentindo-se indignada, Sinara procurou o gerente Cláudio para relatar o ocorrido. Ela sabia que algo precisava ser feito para assegurar que o buble não fosse mais palco de atitudes discriminatórias e desrespeitosas. Cláudio, que sempre valorizara a reputação do restaurante e a satisfação dos clientes, ouviu com atenção o relato de Sinara. Ele sabia que uma atitude precisava ser tomada, não só para preservar a imagem do buble, mas também para garantir que todos os clientes se sentissem bem-vindos e respeitados. Naquela noite, o buble estava repleto de conversas e risos, mas havia uma tensão subjacente no ar. A decisão de Cláudio de intervir poderia significar uma mudança significativa na forma como o restaurante lidava com situações de preconceito e intolerância. Enquanto isso, Pereira Lubengo continuava com sua postura altiva, alheio ao impacto que suas palavras haviam causado. Sinara, determinada a não deixar que o incidente passasse impune, estava pronta para enfrentar as consequências de sua ação. Ela sabia que, para muitas pessoas, aquela noite havia sido manchada pela atitude arrogante de Pereira, e ela estava decidida a fazer o possível para restaurar a dignidade e o respeito que cada cliente merecia. Compreender o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor foi uma jornada reveladora para Pereira Lubengo. Ao testemunhar as consequências de suas palavras no buble, ele começou a refletir sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. A presença da família simples e a maneira como foram tratados despertaram nele uma conscientização profunda sobre as disparidades sociais e a necessidade de inclusão em todos os ambientes. Sinara, com sua firmeza e dignidade, representou não apenas uma garçonete exemplar, mas também uma voz de justiça e igualdade. A noite trouxe lições importantes para Pereira. Ele percebeu que seu status e riqueza não o colocavam acima de ninguém, e que sua influência poderia ser usada de maneira positiva para promover mudanças. Ao confrontar seus próprios preconceitos e arrogância, Pereira começou a compreender que a verdadeira qualidade de uma pessoa reside em como ela trata os outros, independentemente de sua origem ou aparência. A experiência no buble transformou não apenas a visão de Pereira, mas também a dinâmica do restaurante. Cláudio, o gerente atento, tomou medidas para garantir que todos os clientes se sentissem bem-vindos e respeitados, reforçando o compromisso do buble com a hospitalidade genuína e a igualdade. O incidente serviu como um lembrete poderoso de que cada pessoa tem valor e merece ser tratada com dignidade. Ao olhar para trás, Pereira Lubengo sentiu gratidão por ter passado por essa transformação pessoal. Ele percebeu que as reviravoltas emocionantes da vida podem ensinar valiosas lições de humildade e compaixão. Sua jornada no buble não foi apenas sobre apreciar uma refeição requintada, mas sobre aprender a ser uma pessoa melhor, mais consciente das suas palavras e ações. Se você gostou de acompanhar a transformação de Pereira Lubengo e as reviravoltas emocionantes desta história, deixe seu like. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo sobre as lições que você também aprendeu com essa narrativa inspiradora. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo histórias significativas como essa.